Temos muitas das vezes vícios comportamentais, inclusive de sentimentos, algumas coisas enraizadas no nosso inconsciente que acabam interferindo diretamente aí no nosso dia a dia, na nossa tomada de decisões e, obviamente, nos nossos resultados. Meu nome é Ronaldo Damasio, nutricionista de 19 anos, mentor de mente, corpo leve, palestrante. E hoje a gente trabalha muito com renovação de mentalidade, ativação espiritual e, obviamente, que é aquilo que é o mais fácil, que é a parte física, né? A questão alimentar, emagrecimento, ganho de massa e por aí vai. Por que é a parte mais fácil? Porque isso é muito técnico, são ferramentas que nós temos e ferramenta, uma vez aplicada de maneira assertiva, resultado aparece. O maior desafio está aqui, na sua mente, no seu inconsciente. Eu ia até trazer o conteúdo resumido do que nós falamos ontem dentro da nossa aula ao vivo, dentro da mentoria Mente e Corpo Leve. Nós falamos ontem como a sabedoria do corpo e a ativação da nossa energia vital, que é muito interessante, é profundo, porém nós precisamos compreender que tem coisas mentais que interferem muito mais do que algumas técnicas que a gente pode aplicar aí no dia a dia. E eu ia trazer sobre isso, e conversando com a minha esposa hoje, eu percebi uma deficiência de entendimento no aspecto dela, e aí eu conversei com ela, ela pegou o entendimento e agora está seguindo. Ronaldo, quer dizer que você é melhor que sua esposa? Nem um pouco, tá? E eu não sou bom, assim, em ficar chamando atenção, não gosto disso, e eu não sou perfeito, tá? Isso aí você pode ter, sem sombra de dúvida, eu não tenho o mínimo de perfeição. Contudo, eu venho estudando, me dedicando e tentando sempre, correndo atrás, buscando mais clareza e entendimento para poder a minha vida ser mais fácil, ter um pouco mais de paz, de sabedoria, de entendimento e ser uma pessoa melhor, um profissional melhor. E é isso que a gente tem que buscar todos os dias. E o detalhe ela está aprendendo algo novo, né? E aquele algo novo, ela ficou muito empolgada e ela falou, nossa, mas que fantástico isso aqui. Sabe quando uma criança descobre a primeira vez aquele presente ou ganha aquele presente que ela estava querendo há muito tempo? Pois é, foi isso que ela mostrou para mim ali. E eu fico muito feliz por essa situação, porque quando a gente está descobrindo algo novo, é novidade, aquilo agrada, aquilo satisfaz a gente, aquilo resolve dores, situações, a gente fica muito feliz. Então, tem os dois pontos, né? Quando tem algo novo que você tem medo de enfrentar, por exemplo, tem gente que tem medo de entrar na mentoria e não dá conta, porque é novidade. E tem pessoas que entram, começam a se vislumbrar, fala, caramba, como eu passei tanto tempo sem saber disso aqui, e a pessoa fica maravilhada. Então, tem os dois pontos, sempre vai existir dois pontos na nossa vida. E aí ela muito feliz ali, tal, tudo, ela falou assim, nossa, agora eu já vou fazer o próximo. Eu falei, calma, vamos finalizar isso aqui, para a gente poder pegar a ideia, pegar o passo a passo, e assim você consolidar aquilo que você aprendeu. Porque o que a gente precisa compreender? Tudo que é novidade, aquilo ainda também não está consolidado como informação, como conhecimento, tá? Então tem muitas coisas que você vai ver na primeira vez, você vai compreender, e aí você pegou aquela informação. Quando você pega aquela informação, você precisa colocar em prática, para que aquela prática, repetidamente, ela forme um novo hábito em você. Aquele hábito, ele vai formar ações direcionadas a isso e vai construir a realidade que você deseja. Então não adianta você querer, muitas das vezes, fazer as coisas de maneira acelerada. Nesse tempo que nós estamos vivendo, com internet, com informação, IA, tudo, hoje as coisas estão muito dinâmicas, muito rápidas. Porém, elas, como chegam rápidas, elas vão embora muito rápidas. Que o detalhe o que fica é aquilo que você pratica com regularidade e que você, inclusive, ensina, tá? Então, se você aprendeu algo novo, comece a colocar em prática para você começar a ver os primeiros resultados. Quando você começar a ver os resultados, você percebe que aquilo é funcional, você vai começar a explicar e vai ensinar isso para outra pessoa, para consolidar essa informação que você tem. Por isso que eu digo que você precisa ser seletivo naquilo que você tem buscado. Muitas das vezes, hoje, as pessoas têm buscado coisas rápidas também, querem resultados rápidos, não consolidam aquilo ali e entram novamente naquele estado e sentimento de frustração.
a pior coisa do mundo chama-se frustração. Por quê? Porque a frustração, ela te leva no nível de insatisfação. E esse nível de insatisfação, ele vai ser dominante nos seus sentimentos. O sentimento é uma resposta do corpo. Então, se o meu sentimento ele é mais negativista, se o meu sentimento ele é voltado para algo tóxico ou destrutivo, eu vou criar a realidade nessa direção. E aí eu vou viver sempre naquele modo de insatisfação crônica. E aí você sempre vai olhar para a grama do vizinho, vai achar mais verde e achar que sua vida é uma minhaca. Entendeu? Então o que a gente precisa compreender? E isso serve para qualquer área da sua vida, inclusive para o emagrecimento. Quando você chega no consultório, você tem que olhar para aquilo que eu vou te propor como algo novo, algo que vai transformar a sua vida. Muitas das vezes o paciente chega no consultório já achando que é difícil, que é complicado e que não vai conseguir. Essa é a crença da grande maioria das pessoas. E se a pessoa acredita nisso, a crença vai comandar o corpo para isso. O que está no seu inconsciente vai dominar os seus sentimentos, que vão levar para aquelas ações, e as ações vão gerar o resultado. Então toda crença ela é autorrealizável. A crença ela dá o comando para o seu corpo, para as ações. Detalhe, eu preciso renovar esse meu inconsciente. E como eu faço isso? Eu faço isso por meio, primeiro de tudo, querendo essa mudança. Primeiro tem que começar em você. Você quer, de fato, mesmo que pareça desafiador no primeiro momento, mas você tem que querer. E esse querer seu, ele precisa ser com uma certa intensidade elevada. E você precisa quebrar a crença de não merecimento, de não capacidade. Ou seja, você é capaz, você merece viver algo maior e melhor. Inclusive é o que Deus quer e prometeu para você. Então, se você começa, inclusive, acreditando na espiritualidade, que Deus quer que eu viva o melhor dessa terra, que Deus quer que eu seja um contribuinte na vida dos outros, que eu possa transformar e facilitar a vida das pessoas, isso é muito interessante. E Deus quer que a gente faça isso. É que a gente precisa renovar a nossa mentalidade. Romanos 12:2 diz isso: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o quão boa e perfeita e agradável vontade de Deus. A perfeita, boa e agradável vontade de Deus vai vir pela renovação da vossa mente. Por isso que é tão importante você buscar conhecimento, para você ter entendimento. Com o entendimento você vai ter tomada de decisões mais assertivas. E algo que eu sempre falo, peça a Deus para te dar sabedoria, porque sabedoria vale mais que prata e ouro. E detalhe, a sabedoria não quer dizer que você vai ser rico ou alguma coisa desse sentido. Às vezes você tem uma vida mais simples, mas você tem paz, você tem alegria, você tem amor, você tem transbordo. As pessoas que chegam até você se sentem bem, elas se sentem acolhidas, elas gostam de estar com você. E muitas das vezes tem até gente que diz assim: nossa, quando eu chego perto de você, eu me sinto bem, eu fico tranquilo, eu sinto paz. Você já aconteceu, ou você aconteceu com você, ou pessoas já comentaram isso com você. Ou seja, são pessoas que resplandecem ali o amor de Deus. E isso é importante. É que você somente vai conseguir isso começando a buscar mais o entendimento da sua espiritualidade, independente da crença que você tenha. Começar a buscar esse tipo de entendimento para você manifestar isso aí. Uma vez que você manifesta, significa que seu inconsciente está sendo transformado, ele está sendo renovado. E isso vai ser algo dominante aos meus sentimentos e emoções, que vão levar às minhas ações, que vão gerar os meus resultados. E a partir daí eu vou ter a minha realidade desejável ou indesejável. Por isso que é tão importante a gente compreender isso. E aí nesse caso que eu estava comentando anteriormente, minha esposa já queria atropelar. Falei, não, calma, bora fazer o passo a passo para consolidar. Então você precisa, muitas das vezes, dedicar um tempo dentro daquilo novo que você está aprendendo, para que você consolide aquilo cristalize no seu inconsciente, para que aquilo gere respostas e resultados duradouros. Se meu inconsciente hoje ele está consolidado, as minhas ações elas vão sempre ser direcionadas para aquilo que é bom. É que detalhe, muitas das vezes eu estou condicionando o meu inconsciente para coisas negativas. Quantas vezes você aí ou eu, a gente se pega, por exemplo, num site de fofoca. Alguém contando a vida dos outros. Isso não constrói em nada, você está perdendo o seu tempo.
Se você gosta, tá tudo certo, não tem problema nenhum, mas a gente precisa ter clareza e discernimento de que se eu quero melhorar como ser humano, como profissional, como uma pessoa que possa ajudar os outros, eu preciso começar a colocar conteúdo de qualidade dentro de mim. Eu preciso buscar coisas de verdade. No corpo, se eu quero melhorar a minha saúde, eu vou ter que começar a colocar comida de verdade dentro de mim. Se eu coloco porcaria, vai manifestar porcaria. Então, a minha mente é da mesma forma. Aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou assistindo, aquela pessoa que eu estou seguindo, aquilo ele fornece conteúdo para você. Se esse conteúdo te agrega, você vai se tornar uma pessoa melhor. Porém, às vezes a pessoa é um ridículo, né? Isso na minha concepção, e você está consumindo esse tipo de conteúdo. Detalhe, você vai manifestar pensamentos similares. Me diga com quem tu andas que direi quem tu és. É simples assim. E hoje com as redes sociais não é quem você anda, é quem você segue, quem você ouve, quem você compartilha. E falando em compartilhar, se esse vídeo está fazendo sentido para você, eu quero que você curta esse vídeo, comente, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Já se inscreve também no canal, porque isso ajuda bastante. Então, aquilo que você tem colocado no teu inconsciente, ele vai manifestar como ser dominante para as suas ações. Se você quer hoje buscar emagrecimento de uma maneira mais saudável, você precisa consumir conteúdos voltados para isso, buscar informações relacionadas a isso, para você criar um novo nível de consciência. Esse novo nível de consciência, ele vai gerar tomada de decisões mais assertivas. E a vida da gente é bem simples. Quanto mais eu acerto, melhor vai ser a minha realidade. Quanto mais eu erro, mais tóxico ou destrutivo vai ser a minha realidade. Então, eu quero deixar, inclusive, essa reflexão para você. Eu gostaria que você comentasse. O que você tem colocado para dentro de você hoje? Está te construindo ou está te destruindo? Está te elevando ou está te drenando? É importante. Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. E detalhe, gente. Então, primeiro, busque a informação, fique feliz por aquela novidade. Segundo, coloque em ação. Terceiro, pegue e pratique para aquilo consolidar. E por último, ensine alguém aquilo que você aprendeu para que nunca mais esse ensinamento, esse conhecimento se vá. E que você possa fazer isso na sua alimentação, na sua vida espiritual, na sua vida relacional, no seu profissionalismo e por aí vai. Se você gostou, já dê aquele joinha. E eu gostaria que você começasse com um dos meus materiais. Adquira qualquer um deles aqui. A minha sugestão é o Emagreça de Forma Definitiva e Superalimentos. São os conteúdos mais completos. Um tem 51 páginas, os outros têm 99, se não me falha a memória. Conteúdo de altíssima qualidade. E que se você incorporar a sua alimentação, a sua saúde vai melhorar muito. E semana que vem eu quero ver você aqui novamente compartilhando experiências comigo. Um grande abraço e tenha uma semana mais do que abençoada.